Pessoal, vamos lá então? Bom dia, boa tarde, boa noite. Meu nome é Guilherme Espina. A gente vai dar uma olhada hoje em febre reumática, que é uma das coisas mais importantes, dos assuntos mais fundamentais que vocês têm que saber. Primeiro, quero agradecer o convite aí do pessoal do CONAS, e vocês vão ouvir pouco a respeito de febre reumática. É uma doença extremamente importante, muito, muito, muito importante. E você ouve pouco dela na faculdade. Por quê? Porque é uma doença típica de lugares pobres, Brasil, Índia, África subsaariana e Austrália, mas Austrália naqueles aborígenes australianos, naqueles carinhas habitantes nativos da Austrália que ficam lá no meio do nada. Então, é uma doença que, infelizmente, é pouco abordada na faculdade e muito importante, eu diria muito mais importante do que essas coisas de modinha que vocês ficam ouvindo falar, tipo doença coronária, tá? Então, é uma doença importantíssima, muito presente e que vocês vão ouvir falar. Por isso, a gente tem que falar sobre febre reumática, tá? Primeiro, é uma doença que tem impacto no Brasil? Tem muita febre reumática? Já adianto, tem, e febre reumática é a principal causa de valvopatia adquirida aqui no Brasil. É uma doença difícil de se traduzir em estatística de saúde. Por quê? Porque a fase aguda e a fase crônica são totalmente diferentes, né? Na fase aguda, mais ou menos 90% dos pacientes são assintomáticos. O sujeito não sente nada. Ele tem uma valvopatia, ele adquire uma doença valvar e, ao adquirir essa doença valvar, ele é assintomático, ele só vai ter sintomas 20, 30, 40 anos depois de ter a febre reumática aguda, quando ele começa a ter consequências hemodinâmicas da valvopatia, tá? Então, tem vários jeitos que a gente pode pensar e ver qual que é a prevalência da febre reumática. Bom, em medicina, quando tem muito jeito de fazer uma coisa, geralmente todos são ruins, né? Então, a mesma coisa aqui. Tem vários jeitos de tentar saber a incidência de febre reumática, mas como tem vários, todos são ruins, né? Prevalência de febre reumática aguda, no lixo, 90% das febres reumáticas são assintomáticas. Cardite assintomática, a gente não tem nem bons ecocardiografistas para fazer eco naquelas pessoas doentes. Quem dirá para fazer screening, né? Cirurgia cardíaca vê o passado, a gente vê como que era a febre reumática muito tempo atrás. E screening clínico de escolares é uma coisa difícil de fazer, porque a maioria dos médicos não sabe auscultar direito, fato, certo? Então, a gente pode tentar ver a prevalência de febre reumática por incidência de febre reumática aguda, péssimo, 95% assintomáticos. E o pior, a febre reumática, como toda doença autoimune, como toda resposta à infecção, ela pode ter dois tipos de resposta. Uma resposta mais celular, que a gente chama de TH1, ou uma resposta mais humoral, que a gente chama de TH2. A resposta celular, que é a TH1, é aquela que mais dá problemas na febre reumática. O problema maior de tudo é que, em termos de resposta celular, mais de 95% são assintomáticos, o sujeito tem uma resposta grave e não sente nada, certo? Prevalência de cardite assintomática, que é isso? Tentar fazer screening com eco. Isso foi pensado pelo Dr. Karapetes, lá da Austrália, que ele estuda os aborígenes australianos, os habitantes originais da Austrália. Ali é muito fácil fazer screening de eco, são grupos populacionais com 40 a 50 indivíduos que ficam no meio do alto eco. Então, você vai lá com uma Kombi, com eco dentro, e em um dia você faz eco na tribo inteira, que não é a verdade aqui para o Brasil, não dá para... Aqui tem muito mais gente e é muito mais difícil fazer eco em todo mundo. A gente está tentando fazer eco para estimar a prevalência de febre reumática aqui no Brasil. Isso aqui é um trabalho que a gente faz lá no INCOR, de Dr. Ronei, que é ir em comunidades para fazer eco em crianças. Isso já é um viés, por quê? Porque a gente chega numa unidade básica de saúde, no sábado ou no domingo, e pede para os agentes de saúde convocarem aquelas pessoas da região, aquelas crianças da região para fazer eco. Só isso já mostra que a gente está pegando um extrato privilegiado da população.
é aquela população que é visitada por agente comunitário de saúde, que tem uma relação com agente comunitário de saúde, entendeu? Então, já é aquele pobrezinho que não tem acesso à saúde, já não vai estar aí, não, certo? Então, o que a gente faz? Um acadêmico nosso da Liga de Combate à Febre Reumática, esse acadêmico ausculta o paciente, vê se ele tem sopro, e depois é feito um ecocardiograma, tá? Um ecocardiograma pelo Dr. Marcelo Vieira, que provavelmente o melhor ecocardiografista do universo conhecido, tá? Provavelmente. Em Marte podem ter melhores, mas eu acho que não, certo? Então, esse pessoal aqui, a gente faz eco, nosso grupo de pesquisa, e a gente achou, para vocês terem uma ideia, na nossa pesquisa, até começar a pandemia, tinha 980 pacientes avaliados, a gente achou 7% de borderline, ou seja, pode ser, e 9 positivos, ou seja, 1% positivos. Isso é uma incidência absurda. É uma incidência absurda. Como eu falo, a gente vai mostrar, na população, a gente só consegue ter febre reumática em 3% da população. Febre reumática não é para quem quer, é para quem pode. Então, achar 1% de incidência de febre reumática é absurdo. É como se em cada 3 pessoas que pudessem ter febre reumática, uma tivesse desenvolvendo, certo? Número de cirurgias cardíacas é uma coisa que a gente pode fazer, porque é muito fácil de pegar a estatística de cirurgia cardíaca, são procedimentos de alto custo do SUS. É muito fácil obter esse dado. Só que o número de cirurgias cardíacas vê o passado, vê como era no passado a incidência de febre reumática, não vê como hoje é a incidência de febre reumática. Por quê? Porque de ter a febre reumática aguda, até o pessoa desenvolver sequela valvar, até essa sequela valvar precisar de cirurgia, podem se passar aproximadamente, para vocês terem uma ideia, 20, 30, 40, mais de meio século, 60 anos, já vi paciente de 70 anos ser operado por uma valvopatia reumática. A valvopatia essa começou quando ele tinha 7 ou 8 anos de idade. Então, a gente vê o passado sabendo a incidência de valvopatia reumática cirúrgica. E screening de escolares, que aí em escola escutar todo mundo é ruim, porque a maioria dos médicos não sabe a ausculta cardíaca. Para você ser proficiente em ausculta cardíaca, você precisa pelo menos treinar durante 3 anos na Liga de Combate à Febre Reumática, tá? Você precisa de um treinamento intensivo, pelo menos por 3 anos, para começar a dominar a ausculta cardíaca. Pra vocês terem uma ideia como é importante a febre reumática, a gente consegue alguns números. Por exemplo, esse aqui é um registro iraniano de AVCs, né? Quando a gente estuda a febre reumática, a gente vai para a literatura de lugares exóticos, Irã, Afeganistão, Paquistão, Sudeste Asiático, por aí vai, né? Porque são os lugares que têm febre reumática. Então, no Irã, o Irã tem uma estatística de saúde muito melhor que no Brasil, né? Eu não vou falar Brasil pré-administração atual, que é péssima atualmente. Os caras sabem nada. Os caras não conseguem nem ter estatística de Covid, né? Então, para vocês verem, quanto mais de febre reumática. Mas o Irã, por exemplo, tem uma estatística muito boa de quase todas as doenças. Tem uma estatística legal de AVCs. Lá no Irã, que é um lugar que tem um pouquinho menos de febre reumática do que o Brasil, olha só, o AVC cardioembólico, em 44,8%, era por doença reumática. Então, a doença reumática estava causando 4,3 AVCs preveníveis para cada 100 mil habitantes. É muita coisa. Lá na Liga de Febre Reumática, o pessoal continua chegando nesse século. E tem o típico desenvolvimento de sequelas reumáticas. Como que são sequelas tipicamente reumáticas? Eu já vou adiantar para vocês. Em geral, nós não fazemos o diagnóstico de febre reumática através de critérios de Jones. Critérios de Jones são inúteis em 95% dos casos. Por quê? Porque simplesmente os critérios de Jones, eles mostram febre reumática aguda. Eles não mostram sequela. E se 95% dos doentes são assintomáticos na doença aguda, os critérios são inúteis em 95% dos doentes, tá? Como que é o diagnóstico habitual da febre reumática? Quando você tem uma sequela valvar típica. Essas sequelas valvares podem ser exemplificadas aqui no nosso diagrama. É principalmente lesão mitral, mitro-aórtico,
aórtica, com a característica de fusão comissural, ou seja, a válvula que abre e fecha, ela funde na comissura, que é o lugar que grudam as duas cúspides, e espessamento com pouco cálcio. Então, estenose mitral, dupla lesão mitral, são sequelas tipicamente reumáticas. Você não precisa fazer nada. Você não precisa de nenhum outro exame. Você achou uma dupla lesão mitral, com certeza o paciente tem febre reumática. Você achou uma estenose mitral, com certeza o paciente tem febre reumática. Fusão comissural, abertura endomo, são típicas sequelas reumáticas. Então, as sequelas reumáticas são principalmente à esquerda, lesão mitral, mitral-aórtica ou aórtica, certo? Existem aórticos isolados, mas a morfologia dessa valvopatia é tipicamente reumática. Pouco cálcio, muita fibrose, fusão comissural, abertura endomo, quer dizer, a válvula, em vez de abrir bonitinha assim, ela abre endomo. Essa abertura endomo é típica de valvopatia reumática. É frequente? É. As estatísticas de saúde são ruins, porque a gente tem poucos trabalhos, inclusive no Brasil, documentando o quanto tem febre reumática. Eles põem uma cor aqui, mas a maioria dos lugares não tem incidências, não tem uma incidência bastante confiável, mas é mais comum do que a gente pensa. Por exemplo, na Turquia, lugar que quase é na União Europeia, quase na Europa, a Turquia, já tem um sistema de saúde bem desenvolvido. Mesmo lá, olha só, a incidência de febre reumática, em todos os casos de valvopatia deles atualmente, isso aqui é um trabalho que é de 2013, é 46%. Aqui no Brasil, um trabalho nosso, lá de valvopatas no pronto-socorro. Olha só, valvopatas no pronto-socorro. A gente achou 60% de febre reumática. 60% de febre reumática. É muita gente mesmo, tá? O que mais? Um outro trabalho do Dr. Casalino, certo? Outro trabalho do Dr. Casalino sobre o Euroscore nos pacientes que foram operar de febre reumática. Olha só, 56% de reumática. Ou seja, a gente ainda tem muita febre reumática aqui. Eu diria que febre reumática é a principal causa de valvopatia adquirida aqui no Brasil, certo? Gente jovem. É muita gente, na fila cirúrgica do INCOR, a maioria ainda é reumático, tá? E o que é essa febre reumática? O que é? Febre reumática é uma reação tardia e não supurativa a uma infecção pelo estrepto beta-hemolítico do grupo A, descrito pela doutora Rebecca Lansfield, certo? O que o estrepto beta-hemolítico faz? Faz a faringoamidalite estreptocócica. Uma coisa interessante, a faringoamidalite, o grande problema dela é que é uma doença autolimitada. Se você não fizer nada, sara sozinho. Se você der anti-inflamatório, sara sozinho. Se você der 2 dias de antibiótico, sara sozinho. Então, esse é o problema. É uma doença autolimitada, por isso a maioria das pessoas não tratam a doença adequadamente. O que acontece, então? Esse é um problema. O que acontece? Se você não trata a doença adequadamente, você pode ter a reação tardia não supurativa. Alvos imunológicos do estreptococo são atacados por defesas celulares e humorais, que vão fazer a doença autoimune chamada febre reumática. Mas lembre que febre reumática não é para quem quer, é para quem pode, como a gente vai ver, tá? Só tem um jeito de você prevenir a febre reumática: tratar direito a infecção estreptocócica. O ideal é tratar com antibiótico intramuscular, porque dose única, barato, alta eficácia, o cara não vai esquecer de tomar remédio, certo? Penicilina benzatina, 1.200.000, dose única, acabou. Previne completamente a febre reumática. Erradica o estrepto da orofaringe. Problema, não existe mais penicilina benzatina quase. É uma medicação muito boa, muito bem tolerada, quase sem efeito colateral, só que por ser uma medicação razoavelmente antiga, ela vai ficando defasada em termos de custo. E não interessa para a indústria fazer. A indústria farmacêutica é bem antiética, essa é a verdade, tá? Então, eles não dão atenção à bezetacil, por exemplo, a penicilina benzatina, e aí acontece, começa a faltar medicamento, né? O estrepto tem suas proteínas de membrana, a qual mais importante é a proteína M, e uma capa de mucopolissacáride. A proteína M é a proteína mais imunogênica do estrepto, e é uma proteína fibrilar, com domínios hidrofílicos e hidrofóbicos para ficar no formato fibrilar. Olha que interessante, há uma grande homologia entre proteínas fibrilares entre espécies.
Então, as defesas celulares e humorais, que vão atacar a proteína fibrilar do estrépito, também podem atacar proteínas fibrilares humanas. Então, você pode aqui, na porção N-terminal hipervariável, ter reação cruzada com miosina, com vimentina, com sarcolema, com proteína do sistema nervoso central. Então, isso, as mesmas defesas celulares e humorais que atacam a proteína M do estrépito, podem atacar proteínas fibrilares humanas, e isso que dá origem à doença autoimune chamada febre reumática. Tá? Febre reumática é uma reação tardia e não supurativa. Tardia e não supurativa. Então, você tem a faringoamidalite estreptocócica, e nos 5% dos pacientes que têm fase aguda sintomática, depois de 2 a 4 semanas, você pode ter a febre reumática. Febre reumática, como eu falei, não é para quem quer, é para quem pode. Quando expostos aos antígenos do estrépito, 97% das pessoas têm uma resposta imune normal e curam a supuração. Vai embora, não tem nada. Só 3 a 5% têm uma resposta imune normal e podem ter febre reumática. Isso não é uma herança mendeliana, é uma herança poligênica, é uma herança que envolve vários e vários alelos, tá? Tipo, cor de pele, altura, etc. Então, não dá para falar só sim, não, uma predisposição, são graus de cinza, mas mais ou menos 3% são predispostos. Por isso que eu falo que só 3% da população são predispostos. E eu estou achando 1% no meu screening, é que cada 3 pessoas que podem ter febre reumática, uma está tendo, que é muita gente. Isso vai ter um impacto no sistema de saúde brutal nos anos que vão vir ainda. Tá? Então, febre reumática é uma doença autoimune sistêmica, que pega articulação, coração, pele e sistema nervoso central. Certo? Isso aí vai ter uma resposta, febre reumática vai ter uma resposta mais celular, que vai dar cardite e nódulos subcutâneos, e uma resposta mais humoral, que vai dar a coreia, a artrite e o eritema marginatum, certo? Então, tem a resposta mais celular e a resposta mais humoral. Como eu disse, a gente já vai entrar no que são cada uma dessas manifestações da febre reumática. A febre reumática não destrói o coração de primeira. Ela não acaba, não faz uma sequela grave no primeiro surto. Em geral, são surtos repetidos que vão aumentando aos poucos as sequelas. Então, os surtos iniciais, geralmente 95% são assintomáticos, e esses surtos repetidos vão aumentando a lesão valvar aos poucos. Então, como se isso aqui fosse o grau de lesão valvar, você começa o surto primário com pouca lesão valvar. E a lesão valvar vai progredindo à medida que você tem surtos repetidos, assintomáticos. Em cada um desses surtos, você não precisa ter dor de garganta. Basta você ter o estreptococo na garganta, que isso já faz a reação autoimune e já começam a fazer mais clones de linfócitos autorreativos que podem ir aumentando, que podem ir deixando a válvula sua mais doente de forma assintomática. Então, você vai progredindo a lesão valvar, sem você ter muitos sintomas, certo? Bom, febre reumática, como eu falei, é uma doença de lugar pobre, lugar que não tem acesso à saúde, em que as crianças não conseguem ter um tratamento adequado para a sua faringoamidalite. Existiam critérios para diagnóstico de febre reumática, formulados por Thomas Jones, tá? Que era um médico do Hospital do Bom Samaritano, que é digamos assim, um hospital que tratava pacientes com sífilis e que depois ficou meio abandonado, então deram para o Dr. Jones tratar os pacientes com febre reumática. Ele fez os primeiros critérios em 1944 por encomenda do Exército Americano. Esses critérios, então, eles eram para o Exército Americano não mandar para a Segunda Guerra Mundial alguém que tivesse febre reumática, um recruta que tivesse febre reumática. Então, os critérios foram desenhados desde o início com alta sensibilidade, que eu não quero mandar ninguém que tenha febre reumática para o front, para brigar com os nazistas, e baixa especificidade. Eu não quero saber se o cara pode ter ou pode não ter. Se eu achar que pode ter, ele deve ficar aqui, ele não vai para o front para brigar com os nazistas. Então, de novo, os critérios de Jones são alta sensibilidade, baixa especificidade, ou seja,
a maioria dos pacientes que são positivos nos critérios de Jones não tem febre reumática. Digo de novo, a maioria dos doentes positivos nos critérios de Jones não tem febre reumática. Ok? Lembrem disso. Então, por quê? Porque o Jones, por exemplo, fala assim, o critério de Jones é positivo quando você tem 2 critérios maiores ou um critério maior e 2 menores. Só que isso não é verdade. Não é verdade. O critério tem alta sensibilidade e baixa especificidade. Por exemplo, se eu pegar aqui poliartrite, artralgia e febre, você fecha critério. Um maior poliartrite, 2 menores artralgia e febre. Você fecha critério. Só que tem 400 artrites que pode causar isso. Pode ser artrite reumatoide juvenil, pode ser artrite gonocócica, pode ser artrite séptica, pode ser artrite reativa, pode ser artrite reativa por Yersinia, por Campylobacter, tem um monte de diagnósticos diferenciais. Então, não é porque o critério de Jones é positivo que você dá diagnóstico de febre reumática. Muito importante isso, tá bom? Mais uma coisa. O critério de Jones é para ser usado quando você tem fase aguda, febre reumática aguda. 95% dos pacientes não têm febre reumática aguda. Então, 95% não vão... o critério de Jones é inútil, não pode ser aplicado a esses doentes. Os critérios, eles falam em cardite, artrite coreia, eritema marginato e nódulos cutâneos. Vamos já mostrar o que é. E critérios menores, artralgia, febre, história de febre reumática, atividade inflamatória positiva e aumento do intervalo PR do eletrocardiograma. Todos são bastante inespecíficos. O único critério que é específico desses todos é a coreia. Tem coreia de Sydon, realmente, provavelmente esse doente tem febre reumática. Tá? Isso foi visto de novo na Organização Mundial de Saúde e até em critérios australianos. Em 2012, a Austrália fez critérios para eles um pouco melhores. Só os critérios aumentaram, para aumentar a sensibilidade, aumentou mais, diminuiu mais, a especificidade. Eles fizeram um critério bem meio esquisito, que é um critério que chama alto risco, paciente de alto risco. O que é um paciente de alto risco? O paciente de alto risco é aquele que veio de um aborígene australiano ou é o ilhéu do Estreito de Torres. Puxa vida, o senhor é o aborígene? O senhor é o ilhéu do Estreito de Torres? Então, só serve para a Austrália esses critérios, não serve para a gente. Mas esses critérios foram depois adotados ipsis literis pela American Heart Association, porque ninguém mais nos Estados Unidos sabe e conhece febre reumática, então eles começaram a adotar esses critérios que são só para a Austrália, tá bom? E para vocês terem uma ideia, ao enorme diagnóstico diferencial tem que ser considerado quando você pensa em febre reumática, tá? Uma das coisas mais interessantes é que a partir de 2015 a gente começou com o diagnóstico ecocardiográfico de febre reumática, que é um diagnóstico um pouco melhor. Você procurar sequelas valvares tipicamente reumáticas. Isso é legal, porque 95% dos pacientes não tem fase aguda sintomática. Então, procurar sequela pelo eco talvez tenha mais sensibilidade e especificidade melhor. Uma coisa interessante, não são critérios fáceis. Não são critérios que qualquer cardiografista possa fazer. Você precisa de um cardiografista muito experiente, não são critérios tranquilos de fazer. Só para você ter uma ideia, são pelo menos 4, 5 critérios, por exemplo, para ver insuficiência mitral ou para ver sinais de valvulite reumática. Então, são critérios legais, mas não são fáceis de fazer, não são fáceis de aplicar, tá bom? Bom, passando pelos critérios, vamos ver um pouquinho de caso de quadro clínico, tá? Existem várias estatísticas, qual que é mais frequente, menos frequente. A verdade é, cada lugar, cada país tem sua forma mais ou menos frequente de febre reumática, tá bom? O mais importante acometimento da febre reumática é a cardite. A cardite reumática é uma pancardite, é uma pericardite, miocardite e endocardite reumática. Na pericardite reumática, você tem aqueles sintomas típicos de pericardite, dor precordial, que piora quando você leva o tórax para frente, tá? Melhora quando você leva o tórax para frente, piora quando você deita e piora a inspiração profunda. É uma dor contínua e você pode ouvir atrito pericárdico, que é um barulho. O aspecto macroscópico é esse, pericardite fibrinosa.
A pericardite reumática, ela tem não tem derrame pericárdico, o derrame é discreto em geral, derrame pericárdico discreto, e o mais interessante da pericardite reumática é que ela vai embora, não deixa sequelas, não tampona, nada disso. Tá? Uma coisa interessante pode acontecer. A miocardite reumática é uma das manifestações mais graves. A miocardite reumática não deixa sequelas, mas pode matar o doente, inclusive pode levar a óbito, principalmente quem já tem alguma sequela valvar, né? A miocardite, na miocardite reumática, você tem a única coisa patognomônica de febre reumática, que são os nódulos de Aschoff. Os nódulos de Aschoff, como se fosse um granuloma frouxo, um centro com uma necrose fibrinoide e células gigantes multinucleadas em volta desse centro com uma necrose fibrinoide e células epitelioides também em volta. Esse nódulo de Aschoff é descrito como um granuloma frouxo, tá? E é encontrado no miocárdio de pacientes em atividade. Então, se você teve uma cirurgia cardíaca, fez uma biópsia miocárdica, viu o nódulo de Aschoff, certeza esse paciente está em atividade reumática. Não tem dúvida que ele está em atividade reumática. Ele pode dar uma disfunção importante no coração, o paciente pode até morrer dessa disfunção, mas se você reverte, se você dá corticoide e melhora a miocardite, o paciente se recupera sem sequelas. Então, a miocardite é grave, mas ela vai embora sem sequelas. E a endocardite reumática talvez seja a parte mais crítica do acometimento reumático. Ela vai dar valvulite aguda. Na fase aguda, você vê isso. Verrugas reumáticas em bordo livre das válvulas, tá? Olha que bonito, verrugas reumáticas em bordo livre das válvulas. Foi um paciente que faleceu de febre reumática aguda. Dá para confundir com endocardite? Não muito, porque as verrugas ficam na borda de coaptação, elas são regulares e pequenininhas, certo? Aqui é verruga reumática. Mas o mais interessante é que essa inflamação, que na valvulite reumática, nunca vai embora. Ela vai ficar lá, vai deformar a válvula e vai levar a sequelas valvares reumáticas. A valvulite reumática nunca vai embora, ela leva a sequelas valvares graves, tá? É muito difícil de identificar a cardite reumática. Você pode tentar identificar com cintilografia miocárdica com galho, ou mais recentemente, a gente usa o PET-CT. O PET-CT é a tomografia por emissão de pósitrons, que é ótimo para detectar miocardite reumática. É um diagnóstico de exclusão, e é uma coisa meio bizarra, que para uma doença que é de lugar pobre, você precisa de um PET-CT para fazer diagnóstico de miocardite, né? É aquela história, assim, não tem pão que comam brioches, né? Então, tem um comparativo legal aqui. A troponina na miocardite reumática é negativa. Na miocardite viral, ela é geralmente é positiva. A ressonância quase não tem alteração na miocardite reumática. E na miocardite viral tem muitas alterações. O PET-CT é positivo nos dois, e a biópsia mostra inflamação frustra, que não preenche critério miocardite viral, ao contrário da miocardite viral, que tem já critérios bem estabelecidos. Então, realmente, a gente sempre tem que pensar em miocardite reumática como um diagnóstico diferencial das miocardites. Tá? Isso aqui é só um relato nosso para mostrar que miocardite reumática pode acontecer de forma incidental, tá? Olha uma miocardite reumática em um paciente, e, historicamente, a incidência de miocardite reumática era relativamente alta, tá? A incidência de miocardite reumática sempre foi relativamente alta se você faz biópsia em todos os pacientes. Esse é um trabalho da década de 60 e década de 70, que a gente tinha variações de 67% até 16% de miocardite reumática em pacientes que faziam cirurgia cardíaca, tá? Então, é um diagnóstico bastante difícil. Eu vou pular esse trabalhinho que eu mostrei mais ou menos a mesma coisa. Então, você sempre tem que pensar em miocardite reumática e sempre tem que tratar miocardite reumática com corticoides. Artrite. Artrite na febre reumática, em geral, é uma poliartrite assimétrica aditiva de grandes articulações. Poliartrite assimétrica, ou seja, diferente de um lado para o outro, aditiva, geralmente se soma de grandes articulações. A maioria dos pacientes não tem esse aspecto de poliartrite, migratória, tá? A maioria dos pacientes não tem o aspecto de poliartrite migratória. Essa é uma coisa importante. Não tem o aspecto de poliartrite migratória. E, tipicamente, na febre reumática, tem muita dor e relativamente pouca inflamação. Muita dor e pouca inflamação, certo? A gente trata com anti-inflamatórios hormonais, não usa aspirina. Anti-inflamatório, tipo naproxeno, está mais que bom. Ela dura 4 a 6 semanas e, em
pessoas de mais de 20 anos, pode durar mais tempo, é muito mais difícil de fazer até o diagnóstico diferencial. Coreia é uma das manifestações mais características de febre reumática. Coreia de Sider é uma tríade: movimentos involuntários, hipotonia, labilidade emocional. Movimentos involuntários, hipotonia, labilidade emocional. Eu vou mostrar para vocês aqui, pode deixar aí, eu vou mostrar aqui um caso típico de Coreia de Sider. Eu tenho aqui um bem interessante. Deixa eu pegar aqui. Pode ficar tranquilo. Aqui, ó. Esse aqui é um caso bem interessante de uma paciente nossa lá da Liga de Febre Reumática com Coreia de Sider. É bem, digamos assim, característico. Certo? Então, é aqui uma paciente com Coreia de Sider. Você pode ver que uma mão tenta segurar a outra, um pé tenta segurar o outro. São movimentos amplos, despropositados, tem uma tríade. Hipotonia, labilidade emocional, movimentos involuntários. Coreia é porque você tem anticorpos antinúcleo caudado, que fazem uma hiperatividade de dopamina e hipoatividade de dopa. Muita dopamina, pouco GABA. Tá? GABA é um aminobutírico, que é um neurotransmissor inibitório. Então, pouco GABA, muita dopa. Então, para você tratar, você dá antagonistas dopaminérgicos, como o haloperidol, ou agonistas GABAérgicos, como o valproato. Tá? Tem aqui um outro bem bonito do nosso paciente com Coreia. Então, ó, movimentos amplos, despropositados, movimentos de boca, de língua, pode ter disfagia, deixa cair as coisas. Então, piora com o estresse e desaparece completamente durante o sono. Olha só, é uma coisa impressionante, o paciente não para, uma mão tenta segurar a outra, nada, não existe nada que não tenha uma explicação lógica. A Coreia de Sider é a origem das histórias de possessão demoníaca. Olha lá, é igual o Exorcista, cara, exatamente igual. Isso aqui é Coreia de Sider. Ok? Então, típico, clássico, Coreia de Sider. Muito bom. Voltamos à nossa aulinha. Então, Coreia... Opa, deixa eu dar um S aqui. Pronto. Desculpa. Pronto. Então, Coreia são anticorpos antinúcleo caudado. Thomas Sider falava, Coreia é humor que cai os nervos, irrita-os e causa espasmo. A gente já viu o filminho. E você dá agonistas GABAérgicos, como o valproato, ou neurolépticos, como o haloperidol, certo? É uma doença muito impressionante, mas que ela dura mais ou menos 6, 9 meses. Claro que com as medicações corretas, você ameniza o sintoma e o paciente consegue ficar oligossintomático por esse tempo. Bom? Eritema marginato, uma manifestação rara, máculas circinadas, confluentes, em tórax e raiz de membros, em tórax e raiz de membros. Elas são evanescentes, aparecem, desaparecem, digamos assim, em horas. Encosta no ar, não dói. Então, geralmente, é uma manifestação que é rara de ver, porque está numa área do corpo que está coberta. Esse aqui é um paciente com febre reumática, lá na liga, que ao tirar a ser examinado, você viu esse típico eritema marginatum. E aqui a gente consegue ver bem em tórax e raiz de membros, o eritema marginatum, certo? É um sinal de manifestação humoral de autoimunidade da febre reumática. E aqui os nódulos subcutâneos, que acontecem em superfícies extensoras, couro cabeludo e dorso. Nódulos subcutâneos são manifestações tipo TH1. Então, por isso, acompanham, em geral, cardite grave. Mas a febre reumática, grande sequela dela é a sequela da valvopatia reumática crônica. É a destruição valvar causada pela agressão crônica de febre reumática. Então, você tem fusão comissural, cálcio, uma válvula espessada e disfuncionante, certo? Para evitar a febre reumática, o ideal é a gente evitar todas as faringoamidalites estreptocócicas. Dá penicilina benzatina para todo mundo que tem faringoamidalite estreptocócica. Muito bonito, difícil de fazer, porque é uma medicação que, infelizmente, por negligência da indústria farmacêutica, está faltando, volta e meia, falta. Olha lá. E o pior é que a gente vê que está faltando até para sífilis. Então, eu uso a sífilis como um dos números que estimam quanto a gente vai ter de febre reumática. Se não está tendo
penicilina benzatina para tratar sífilis, quem dirá para febre reumática? Volta e meia tem notícia de penicilina suspensa. Com isso, aumenta o caso de sífilis. Isso é um proxy para mostrar que se não está tendo penicilina para tratar uma doença que dá sequela grave, como sífilis, que é uma doença que o pessoal procura ativamente para tratar, imagina para tratar as faringoamidalites da febre reumática. Ah, mas você não pode usar. E o pessoal fala isso, né, também. Ah, o tiro pode até doer, mas bezeta dói muito mais. Então, virou também, o pessoal usava muita penicilina para qualquer coisa. Então, virou uma lenda urbana que penicilina dói muito. Se você sabe aplicar, dói muito menos. O problema é que a maioria dos profissionais que sabiam bem aplicar penicilina estão desaparecendo, estão se aposentando. Então, as pessoas têm que ter uma técnica muito refinada para aplicar penicilina. Não é qualquer um que sabe aplicar. Então, o pessoal fala, a pior coisa do mundo, né? Tem vídeo no YouTube, né? Olha lá, tomando injeção de bezetacil na UPA, né? O mais engraçado é isso, né? Ó, o cara que falou, mas como tem febre reumática, ele tem que tomar mesmo, tá? Então, tem de tudo mesmo. A única solução para essa falta de penicilina que a gente vai ter é a nossa vacina para febre reumática, que está sendo desenvolvida no Ancora, Passo de Tartaruga, porque é muito difícil desenvolver essa vacina aqui, não tem financiamento, não é uma doença conhecida como Covid, que se fala, jorra dinheiro para você fazer pesquisa, mas para a febre reumática, infelizmente, a gente está desenvolvendo lentamente essa vacina, que chama Streptin-Cor. Tá? E para paciente que é alérgico, o que você faz? Para paciente que você é alérgico, você usa eritromicina, lincomicina, alguma outra coisa. Talvez 5 dias de azitromicina sejam adequados. E o que é profilaxia secundária? Profilaxia secundária é você evitar que o doente que tem febre reumática tenha o estrépito na orofaringe. Só de o sujeito que tem febre reumática ter o estrépito na orofaringe, ele pode progredir a lesão valvar e piorar a doença, piorar a sequela. Se você diagnosticar o paciente no primeiro surto de febre reumática, você pode salvar o coração dele e evitar que ele tenha sequelas graves. Como? Você dando penicilina benzatina. Penicilina benzatina, 15 em 15 dias nos 2 primeiros anos do surto e depois de 21 em 21 dias. Como a maioria dos pacientes é assintomática, hoje a gente usa para todos penicilina a cada 21 dias. Você pode usar profilaxia secundária com outras coisas? Não. Penicilina via oral, ela é muito ruim. Por que ela é muito ruim? Porque a pessoa esquece de tomar. É o mesmo motivo, porque profilaxia primária, você pode falar, em vez de bezetacil, por que você não dá amoxil por boca? Por que você não dá amoxicilina por boca que você trata? Porque você precisa dar 10 dias de amoxicilina para tratar a faringoamidalite tracócica. E ninguém toma 10 dias de antibiótico. A maioria das pessoas não tomam 10 dias de antibiótico. Fato, tá? Então, essa é uma verdade. Você esquece de tomar, você para de tomar antes do que é o prescrito, você não erradica o estreptorofaringe, pode ter, de novo, a febre reumática, né? Você pode estar suscetível à febre reumática. Para o alérgico, você usa sulfadiazina 1 grama ao dia. Só que também é ruim porque o paciente esquece de tomar. Então, a recorrência com penicilina oral é 5% por ano e 2% por ano com sulfa. E é muito alta essa recorrência. Lembrar que uma recorrência pode matar o doente. Ele pode ter uma miocardite grave, ele tem uma sequela valvar grave, isso pode matar o doente. E com penicilina benzatina a cada 21 dias, a recorrência é só 0,3% por ano. Tá? Até quando você vai dar profilaxia? Febre reumática sem cardite, o cara só teve artrite, só teve coreia, você vai usar até os 18 anos ou 5 anos após o surto, que for mais longo. Se você tiver coreia com 20 anos, você vai usar profilaxia até 25 anos. Febre reumática com cardite, com sequela leve, você vai usar até 25 anos ou 10 anos após o surto. E febre reumática com cardite grave, você vai usar pelo menos até os 40 anos, para a vida inteira, se tiver exposição à criança. Se trabalhar em creche, escola, motorista. O que você faz? Motorista do quê? De van escolar. Tem que usar profilaxia secundária, tá bom? Bom, era isso. Se tiverem dúvidas, qualquer pergunta, estou à disposição. Espero que tenham gostado. E dúvidas de febre reumática, entre em contato. Até a próxima. Obrigado.
Olá a todos, o meu nome é doutora Ana Gabriela Caldas, eu sou cardiologista pelo Hospital do Coração de São Paulo, HCOR, e tenho especialização em cardiogeriatria pelo Instituto Dante Pazanese de Cardiologia, e por isso eu recebi o convite para falar sobre esse tema relacionado à cardiologia e à cardiogeriatria, que é a estenose aórtica. Gostaria, de tudo, de agradecer pelo convite em participar e a presença de todos aqui nessa sessão. Bom, antes de tudo, vale a pena a gente lembrar a definição. Quando que a gente diz que é uma estenose ou uma insuficiência quando a gente fala das valvopatias que podem acometer o coração. Então, a estenose sempre vai ser uma restrição da abertura de uma válvula cardíaca, enquanto a insuficiência vai ser uma disfunção no fechamento de alguma das válvulas cardíacas. Então, aqui, só para a gente relembrar a anatomia, né? Nós temos aqui à esquerda um coração em sístole e à direita um coração em diástole. Então, na sístole, o que acontece? As nossas válvulas atrioventriculares, ou seja, mitral e tricúspide, se encontram fechadas e as válvulas semilunares se encontram abertas, né? Aórtica e pulmonar. Já na diástole, o contrário, as válvulas semilunares se fecham para que haja o acontecimento do enchimento ventricular, então as válvulas atrioventriculares se abrem, né? Mitral e tricúspide. Aqui, essa foto, vocês podem observar a intimidade, né? A correlação da válvula aórtica com a válvula mitral. E por que eu estou falando isso? Porque uma das causas de estenose aórtica é o acometimento reumático, né? Que na verdade é mais comum na válvula mitral, mas até por uma questão de proximidade aqui, de íntima relação com a válvula aórtica, pode acometer a válvula aórtica também. Bom, e daí quando a gente fala esses termos, né, é válvula, cúspides, folhetos, né, eu sei que isso geralmente gera uma confusão, especialmente para quem não é da área da cardiologia. Então, na verdade, isso tudo são definições basicamente determinadas pelo pessoal que faz ecocardiografia, né? Então, quais seriam essas definições, né? A gente costuma chamar de valva aquele conjunto valvar. Então, por exemplo, válvula aórtica, válvula mitral, aquelas 4 válvulas principais que temos no coração. As válvulas seria a denominação para as válvulas ventrículo-arteriais, né? Em relação a cúspides ou folhetos, nas cúspides a gente usa essa nomenclatura para falar das válvulas atrioventriculares, então a mitral e a tricúspide. Já o termo folhetos, ele deve ser, por uma definição, né, destinado apenas às próteses valvares. Então, quando a gente diz válvula aórtica, a gente está se referindo a uma válvula tricúspide, né, que ela possui ali 3 válvulas. Então, a definição de estenose aórtica. A estenose aórtica, então, pode ser definida por uma restrição da abertura da válvula aórtica, o que acaba gerando uma obstrução na passagem do sangue do ventrículo esquerdo para a artéria aorta. Essa obstrução, ela pode acontecer acima do plano valvar, o que a gente denomina de estenose supravalvar, ou abaixo, que a gente denomina de estenose subvalvar. E pode ser causada ainda por uma doença do miocárdio hipertrofiado, que é a cardiomiopatia hipertrófica, e o músculo do ventrículo esquerdo, muito hipertrofiado, acaba dificultando, obstruindo ali a passagem do sangue. Mas hoje a gente vai focar mesmo na estenose valvar aórtica, tá? Aquela que acomete ali o plano realmente valvar. E quais são as etiologias dessa estenose, né? As etiologias podem ser tanto congênita, o que obviamente vai acometer mais os jovens, porém as manifestações desse acometimento podem se dar por volta apenas dos 50, 55, 60 anos de idade. Outra causa pode ser a febre reumática. Como eu comentei, a febre reumática, ela acomete principalmente a válvula mitral. Portanto, a estenose mitral é mais comum do que a estenose aórtica, mas por uma questão de anatomia, ali, de proximidade entre as duas válvulas, ela pode ser acometida também, especialmente em países como o nosso. E, por fim, a principal etiologia, que vai ser o enfoque dessa aula aqui, a etiologia senil, né, relacionada aí à idade avançada, que pode ser chamada de estenose aórtica calcífica ou degenerativa.
Então, aqui eu trago para os senhores 4 fotos, né, sobre essas etiologias. Então, aqui no canto superior esquerdo, a gente observa uma válvula aórtica sadia, composta ali por 3 válvulas, né? À direita, aqui no canto superior, a gente tem uma válvula aórtica bicúspide, então vocês observam que não tem 3 válvulas ali dentro dela, né? Aqui no canto inferior esquerdo, uma estenose aórtica causada pela doença reumática, né? A gente observa bastante processo inflamatório aqui e acaba reduzindo bastante o orifício de passagem do sangue. E por fim, a etiologia, na qual nós vamos focar mais, que seria a válvula aórtica calcificada ou senil, né? Gerando aí uma importante restrição da abertura. A gente observa que tem ali pontos de calcificação, né? Que são inclusive visualizados no ecocardiograma, né? E a gente observa também que tem depósito de lipídios, né? Que tem a ver com a fisiopatologia do porquê que essa estenose aórtica ocorre. Então, aqui uma foto mais ilustrativa, o que seria uma válvula aórtica normal e a estenose da válvula aórtica. Portanto, falando aí da fisiopatologia, né? Basicamente, os fatores de risco para uma pessoa desenvolver a estenose aórtica senil ou degenerativa seriam a própria idade avançada, né? Acima dos 65 anos de idade já passa a ser comum, tanto em homens quanto em mulheres. Pacientes tabagistas, pacientes hipertensos, dislipidêmicos, diabéticos, pacientes portadores de doença renal crônica e aqueles pacientes portadores de síndrome metabólica, né? Portanto, os fatores de risco para a estenose valvar aórtica são praticamente os mesmos fatores de risco da aterosclerose, tão conhecida no nosso cotidiano aí na cardiologia. O que acontece, na verdade, são alterações proliferativas e inflamatórias que acometem essa válvula, especialmente ali a parte mais interna dela. Então, existe uma suprarregulação da enzima conversora de angiotensina, um aumento do estresse oxidativo, o que leva à infiltração ali por baixo, né, dos folhetos de macrófagos e linfócitos, levando, né, todo esse conjunto que eu citei, por fim, à calcificação. E uma vez que essa calcificação se instalou e gerou ali uma restrição da abertura dessa válvula, que é a definição da estenose aórtica, acaba obstruindo a via de saída do ventrículo esquerdo para a artéria aorta. Essa obstrução na via de saída do ventrículo esquerdo faz com que ele tenha que se hipertrofiar. E normalmente o que a gente observa é uma hipertrofia concêntrica. O aumento da pressão sistólica para vencer essa resistência imposta pelo orifício reduzido acaba aumentando, né, o tempo sistólico. O tamanho do ventrículo esquerdo acaba sendo normal. Então, não é comum a gente observar dilatação do ventrículo esquerdo no exame de ecocardiograma, por exemplo. Porém, acontece um aumento da espessura da sua parede e naquela massa ventricular esquerda também a gente pode observar que normalmente ela está aumentada. Essa hipertrofia do ventrículo esquerdo acaba levando ao aumento da massa dos miócitos e a uma fibrose intersticial, que a longo prazo acaba levando a uma disfunção diastólica. Esse aumento da pressão de enchimento do ventrículo esquerdo, né, o aumento da PD2, acaba levando, por sua vez, a uma redução da complacência daquela parede do ventrículo esquerdo que já se encontra hipertrofiada, acaba gerando uma redução na pressão da raiz da aorta, prejudicando a perfusão coronariana, e daí a gente já lembra de que um dos sintomas da estenose aórtica importante é realmente a angina, e isso pode ser justificado por esse problema. E acaba levando também ao aumento do consumo de oxigênio miocárdico e uma compressão das artérias coronárias pelo ventrículo esquerdo, o que acaba gerando um desequilíbrio na oferta e na demanda de O2. Então, por que é importante a gente conhecer a fisiopatologia da estenose aórtica? Justamente para a gente saber o que a gente vai ter que observar nos sintomas, no exame físico e especialmente no ecocardiograma que a gente vai pedir para esse paciente. Então, começando aí a falar do quadro clínico, né? A tríade clássica, que é aquela que a gente aprende desde a faculdade, é composta por angina, síncope e dispneia ou outros sintomas aí sugestivos de insuficiência cardíaca.
A angina é uma dor torácica muito semelhante à da doença arterial coronária. Como a gente comentou, os fatores de risco que levam à estenose aórtica são semelhantes aos fatores de risco da aterosclerose. E, inclusive, 37% dos pacientes apresentam não só estenose aórtica, como também obstrução das artérias coronarianas, essa associação dos dois fatores, justamente porque são os mesmos fatores de risco. A síncope normalmente costuma acontecer quando o paciente faz algum esforço. Pode ter síncope em repouso, um paciente com estenose aórtica? Até pode, mas normalmente é mais comum que aconteça no esforço. Por quê? Porque a gente sabe pela fisiologia, né, que a forma da nossa pressão arterial está relacionada ao débito cardíaco pela resistência vascular sistêmica, né? Então, toda vez que o aumento exige um aumento, né, ali, uma diminuição da resistência vascular sistêmica, né, quando a gente faz algum esforço, acaba acontecendo uma queda dessa resistência vascular, o débito cardíaco, ele precisa aumentar para manter ali essa equação, né, para manter a pressão arterial. Só que a gente sabe que no paciente com estenose aórtica, ele não consegue aumentar esse débito cardíaco, e é por isso que acaba tendo uma hipoperfusão cerebral e o paciente pode sincopar, tá? E, por fim, os sintomas de dispneia ou mesmo insuficiência cardíaca, né? Ortopneia, dispneia paroxística noturna, edema de membros inferiores, etc., acontece devido a uma intolerância aos esforços, né? Um aumento excessivo naquela pressão diastólica final, levando a uma congestão pulmonar. Esse gráfico, ele foi descrito pelo Dr. Braunwald na década de 60 e até hoje é um gráfico que eu utilizo nas aulas, porque ele é um gráfico que mostra muito bem como que funciona a evolução de um paciente portador de estenose aórtica, principalmente a grave, né? Durante muitos anos, aqui vocês observam o tempo, né? Ou seja, a idade, e aqui vocês observam a taxa de mortalidade, né? A partir do momento que aparecem sintomas. Então, durante boa parte do tempo, esse paciente portador de estenose aórtica, ele fica num período latente, ou seja, assintomático. Porém, a partir do momento que ele começa a apresentar sintomas, angina, síncope e principalmente dispneia, a sobrevida desse paciente já reduz e muito. Portanto, a gente precisa ficar muito atento aos pacientes portadores de estenose aórtica, principalmente moderada ou já importante, para ver se a gente já tem indicação de indicar algum tipo de intervenção. Então, vocês observam nesse gráfico que o paciente portador de estenose aórtica, que começa a cursar com angina, a sobrevida dele gira em torno de 5 anos. Um paciente que apresenta estenose aórtica com sintoma de síncope, a sobrevida está em torno de 3 anos. E o paciente já com sintomas de insuficiência cardíaca, a sobrevida é de apenas 2 anos sem tratamento. Portanto, por que é importante a gente lembrar disso? Porque se você definiu, né, que o paciente tem estenose aórtica importante, já com sintomas de insuficiência cardíaca, esse paciente já tem indicação de receber uma intervenção, conforme a gente vai comentar mais para frente. Porém, se esse paciente não for candidato para nenhuma modalidade de tratamento que a gente tem disponível atualmente para estenose aórtica, que seria ou a cirurgia aberta ou a troca valvar percutânea, né, que a gente conhece como TAV, esse paciente necessariamente precisa receber os cuidados paliativos, né? Porque vocês observam aqui 2 anos é um prognóstico pior do que muitos tipos de câncer, por exemplo, né? Então é por isso que a gente precisa ficar de olho no tempo de sintomas desses pacientes, justamente para saber o prognóstico que eles vão ter mais para frente, tá? Existe também um quadro clínico conhecido como a síndrome de Rayde, que cursa com estenose aórtica e uma angiodisplasia intestinal, ou seja, sangramentos, né? Então, normalmente esses sangramentos eles têm etiologia no cólon direito e acontecem por causa de uma redução do fator de von Willebrand. Então, é muito comum pacientes com estenose aórtica e angioplastia intestinal. Esses pacientes internam com anemia, com sintomas de fraqueza, cansaço, e quando a gente vai ver, eles são portadores de estenose aórtica. Essa associação da estenose aórtica com angioplastia intestinal é conhecida como síndrome de Rayde. Aí, falando do exame físico, né? Basicamente, a gente vai ter que focar não só na ausculta cardíaca, mas também na palpação, dos pulsos carotídeos e também na busca por sinais de congestão, porque às vezes o paciente ele não refere sintomas de IC, mas a gente precisa pesquisar.
Então, a ausculta desse paciente, o que a gente vai precisar fazer? De preferência, ela deve acontecer com o paciente sentado. Lembrar que a ausculta dos focos da base é melhor audível, né, com o paciente sentado do que deitado em decúbito lateral esquerdo, quando a gente quer observar algum sopro mitral, por exemplo, né? Lembrar que o sopro da estenose aórtica, ele é um sopro sistólico, ejetivo, rude, é um sopro que quase todo mundo consegue auscultar, né? Então não tem muito mistério. Ele é um sopro que a gente chama em diamante ou crescendo, decrescendo. Por quê? Porque se a gente fizer aquele desenho, né, do ruído, do sopro, ele tem um pico mesosistólico, ou seja, ele começa um timbre menor e ele tem um pico dele no meio da sístole e depois abaixa, né? Esse sopro, ele costuma irradiar para a fúrcula external e para as artérias carótidas, então não esquecer de auscultar fúrcula e carótidas também, além dos outros focos, é claro. Normalmente, a primeira e a segunda bulhas são bem definidas, né? Então não costuma cursar com abafamento de bulhas e nem desdobramento, né? A não ser que esse paciente já tenha algum sinal de congestão, aí a gente pode observar ali algum desdobramento, ou B3, B4, né? E o fenômeno de Gala-Vardin, que é definido quando esse sopro da estenose aórtica acaba irradiando para o foco mitral. Bom, eu não consegui colocar na aula exatamente o som desse sopro, mas eu acredito que é um sopro assim que dificilmente alguém deixa passar, porque é um sopro bem audível e quem já o escutou se lembra muito bem, porque é um sopro bem rude mesmo, não é aquele sopro traiçoeiro, não. É um sopro que mesmo quem está começando consegue escutar. De qualquer forma, quem tiver curiosidade, eu deixei disponível aqui o link desse site da Litma, né? Aquela marca de estetoscópio, onde a gente consegue auscultar os sopros mais comuns. Então, quem tiver interesse, né, é só clicar aqui nessa parte da área aórtica e auscultar o sopro da estenose aórtica tradicional, e aqui à direita o da estenose aórtica severa, que daí já muda um pouquinho mais as características do sopro. O pico desse sopro daí na estenose aórtica mais importante passa a ser telesistólico e tal. Então, é interessante auscultar quem tiver interesse para fixar bem. Bom, como eu falei, não é só a ausculta que importa, né? Mas sim a palpação dos pulsos carotídeos. Existe um pulso bem característico da estenose aórtica importante, que é chamado de pulso parvus tardus. É um pulso de aumento lento e de baixa amplitude nas artérias carótidas. Por que é importante fazer essa palpação? Porque se a gente diagnosticar esse pulso, já implica numa estenose aórtica mais importante. Então, a gente já vai ter noção da gravidade antes mesmo de pedir o ecocardiograma. E aí a gente começa a partir para os exames diagnósticos, né? Então, se você auscultou aquele sopro, se o paciente tem sintomas, né? Vale a pena a gente começar com os exames aí para ver. Mas a gente vai direto para o ecocardiograma? Não. Existem outros exames que podem nos ajudar também. O deles, o eletrocardiograma, que é sempre o primeiro exame aí dentro da cardiologia, né? Só que ele é um eletro meio que inespecífico. Não vai ter nenhum sinal específico de estenose aórtica. O que a gente pode observar é, por exemplo, sinais de sobrecarga do ventrículo esquerdo, pelos critérios ali de sobrecarga. A radiografia de tórax, ela pode ajudar, mas vai ser um exame também mais inespecífico, né? O que a gente pode observar é um ventrículo esquerdo, ali aquele contorno um pouco mais arredondado, talvez pelo aumento da massa ali, da hipertrofia concêntrica. Mas o exame que vai definir, né, assim, a gravidade e até começar a pensar na conduta, portanto, o exame padrão ouro para a estenose aórtica é o ecocardiograma, tá? Ele vai conseguir definir, além de confirmar o diagnóstico, ele vai conseguir definir a gravidade, se é leve, moderado, importante, e até mesmo a etiologia pelos parâmetros que ele descreve ali. Lembrar que é importante avaliar no ecocardiograma não só a válvula aórtica em si, mas todo o ventrículo esquerdo de um modo geral. Então, o que a gente tem que observar na válvula aórtica em si, quando ele descreve ali no ecocardiograma? Provavelmente ele vai descrever uma fibrocalcificação dos folhetos, se a gente está falando aqui da estenose aórtica senil, né? Ele vai nos dizer quanto é a área valvar desse paciente, né? Ou seja, o quanto que essa estenose está restringindo a abertura do ventrículo esquerdo. Vai calcular para a gente os gradientes, né? Ou seja, a diferença de pressão entre o ventrículo esquerdo e a artéria aorta. Ele sempre dá dois gradientes, que é o médio e o máximo.
a velocidade do jato transaórtico, né, a velocidade com a qual o sangue passa, e o volume sistólico ali dentro das cavidades. E em relação ao ventrículo esquerdo, como eu comentei, né, o que a gente vai observar é uma hipertrofia ventricular concêntrica na grande maioria das vezes. Ele vai nos dar relatos sobre a massa e a espessura miocárdica ali, se vai estar aumentado, né? A massa, aquele valor em gramas mesmo, que ele dá naquela parte mais quantitativa do eco, né? E vai nos dizer se a fração de ejeção desse paciente encontra-se preservada ou encontra-se reduzida. Lembrar que não é esperado num ecocardiograma de um paciente com estenose aórtica a fração de ejeção reduzida, né? Se isso aconteceu, provavelmente ou esse paciente tem alguma outra doença, então, por exemplo, já teve um infarto e é por isso que essa fração de ejeção está reduzida, ou então já é um estágio muito mais avançado dessa estenose aórtica. E provavelmente você está fazendo esse diagnóstico no momento mais tardio, né? Já deixou passar um tempo aí, tá? Então, o mais comum é a gente observar a fração de ejeção preservada, né? Porque o que acontece, na verdade, é uma disfunção mais diastólica do que sistólica desse ventrículo esquerdo. Então, o ecocardiograma vai nos dar todos esses parâmetros e a gente vai poder quantificar a gravidade dessa estenose aórtica. Lembrando que, de acordo com a nossa diretriz brasileira de cardiologia, a estenose aórtica é considerada importante quando a velocidade desse jato em metros por segundo é acima de 4, o gradiente médio, e não o máximo, tá? É acima de 40 milímetros de mercúrio, e essa área valvar se encontra menor que 1, ou, na grande maioria das vezes, menor do que 0,8, tá? Mas abaixo de 1, a gente já considera importante, tá? E o cateterismo, né? A gente precisa fazer o cateterismo de um paciente com estenose aórtica? Basicamente, o objetivo do cateterismo, diante de qualquer outra valvopatia, é mais pesquisar se existe doença arterial coronária associada. Lembra que eu comentei no início que 37% dos pacientes que se apresentam com estenose aórtica podem cursar também com doença arterial coronária obstrutiva e necessitarem de intervenção, né? E aí, por que é importante você saber disso? Porque já que vai mexer na válvula, né? Quando você for pensar no tratamento, você já tenta combinar o tratamento das duas patologias. E isso pode acontecer nas duas modalidades de intervenção. Então, se você definiu que esse paciente vai ser submetido ao tratamento cirúrgico, né, a cirurgia aberta, nesse mesmo procedimento cirúrgico, além da troca valvar aórtica, ele já pode ser submetido também a uma revascularização, né? A confecção de pontes ali mamária ou safena. Assim como se você definiu que o tratamento para esse paciente vai ser percutâneo, né? Através da TAV, ele pode ser submetido também à angioplastia coronariana, tá? Então, as duas modalidades são possíveis de tratar tanto a válvula quanto essa DAC. E como é que seria o curso dessa doença, né? Então, assim, a gente definiu que o paciente tem sintomas, fizemos o exame físico bem feito, solicitamos esses exames, temos o eco ali em mãos e o cateterismo, ou mesmo a angiotomografia de coronárias, hoje em dia, né, a gente tem a possibilidade de fazer a angiotomo, então, alguns pacientes nem é necessário fazer o cateterismo, né, o exame mais invasivo. Enfim, a gente definiu que o nosso paciente tem ali a estenose aórtica, né? O que a gente precisa saber é o curso da doença, né? A gente está muito acostumado a falar de diagnóstico e não está acostumado a falar de prognóstico, mas são coisas que a gente precisa definir até para pensar no melhor tratamento. Então, se a estenose aórtica do seu paciente ela é moderada ou importante e ele está assintomático, o prognóstico costuma ser bom. Porém, uma vez que os sintomas já se instalaram, já há impacto na sobrevida, como a gente viu naquele gráfico do Dr. Braunwald. Normalmente, o período de latência cursa em torno de 15 anos, mas obviamente isso não é uma regra obrigatória, né? Cada paciente tem a sua evolução. E o grande desafio, pelo menos na minha opinião e na grande maioria dos cardiologistas, é realmente identificar se o paciente se encontra mesmo assintomático ou não, especialmente se tratando de pacientes idosos, né? Que na grande maioria das vezes são mais sedentários, não fazem tanta atividade física, não saem de repente mais de casa sozinhos. Então é difícil a gente identificar se esse paciente está tendo sintomas ou não, né? Então, para a gente identificar
Uma coisa que a gente pode lançar mão seria o teste ergométrico, por exemplo, né? Se a gente submeter esse paciente a um esforço físico, a gente consegue ter noção se ele tem estenose aórtica importante ou moderada, sintomático ou não, né? Na grande maioria das vezes já é importante, mas aí a gente vai definir se realmente ele é assintomático ou não. E outro exame que ajuda, até para ver se ele tem aí algum sinal de insuficiência cardíaca, é o próprio BNP, né? A dosagem sérica do BNP. Porém, a gente sabe que na prática, em se tratando especialmente de população idosa, né, é difícil a gente conseguir submeter o paciente idoso a um teste de esforço, né? Na grande maioria das vezes eles nem sabem ali andar na esteira, né? Então, realmente, na prática é difícil. Apesar de isso estar nos livros, a gente sabe que na prática não é bem assim, né? E em relação ao tratamento, então, para entrar aí na reta final dessa aula, lembrar, gente, que não existe tratamento clínico. Ah, mas e se o paciente ele tem sintomas de insuficiência cardíaca? Eu não posso dar aquelas medicações tradicionais da insuficiência cardíaca? Poder até pode, mas isso não vai mudar prognóstico, né? Ou seja, você pode até começar ali um tratamento clínico, mas já pensando no que vai ser o tratamento definitivo, né? Só tomar cuidado com algumas medicações que a gente habitualmente acaba utilizando na insuficiência cardíaca, que no caso da insuficiência cardíaca por estenose aórtica, podem prejudicar mais o paciente do que beneficiar, tá? Então, duas observações. Não existe tratamento clínico, né? E as drogas que a gente pode lançar a mão para ajudar o paciente, às vezes podem piorar. Então, se atentem a isso. Por exemplo, diuréticos. A gente só tem que tomar cuidado com a hipovolemia, especialmente se tratando de pacientes idosos, podem fazer hipotensão postural, risco de quedas, né? Então, isso é muito importante. Cuidado para não pesarem a mão aí no diurético. Em relação aos beta-bloqueadores, né, que normalmente a gente utiliza para insuficiência cardíaca, lembrar que mesmo nesses pacientes com disfunção ventricular, isso pode ser ruim, justamente por reduzir a frequência cardíaca desses pacientes, pode gerar um baixo débito. E lembrar que os IECA ou vasodilatadores, de um modo geral, podem ser muito prejudiciais, né? Eles vão acabar aumentando muito ali, fazer a vasodilatação da artéria aorta, e isso normalmente não é compensado ali pelo ventrículo esquerdo. Lembrar que o ventrículo esquerdo tem uma redução, uma restrição de sua abertura, e isso pode gerar ali uma hipoperfusão coronariana, por exemplo, e até piorar o quadro, tá? Então, o tratamento que a gente tem disponível hoje em dia, né, a primeira escolha continua sendo, para a grande maioria dos pacientes, a cirurgia de troca valvar, tá? Ou seja, substituir aquela válvula danificada, fibrocalcificada, por uma prótese, seja essa prótese biológica ou metálica, tá? Porém, antes de indicar uma cirurgia de troca, o que a gente precisa fazer é calcular o risco cirúrgico do paciente. E na cardiologia, quando se trata de uma cirurgia cardíaca, né, a gente acaba lançando mão de dois scores, o Euroscore 2 e o Score STS, né, da Sociedade de Cirurgiões Torácicos, tá? Além de calcular o risco do paciente, a gente tem que ver as condições desse paciente extracardíacas, né? Então, por exemplo, uma aorta em porcelana, que é essa imagem aqui que eu trago para vocês. Uma aorta, artéria aorta toda calcificada em toda a sua extensão. Isso pode ser ruim, porque tem que lembrar que na cirurgia de troca valvar, o cirurgião ele precisa clampear ali a artéria aorta para poder fazer, para poder mexer ali na válvula. Então, a válvula, a aorta em porcelana pode ser uma contraindicação para essa cirurgia aberta, tá? E levar em conta outros fatores, né, do paciente, como, por exemplo, a presença de síndrome de fragilidade, né? Hoje em dia é uma coisa que a gente precisa considerar, assim, diante de qualquer intervenção, qualquer procedimento cardíaco, especialmente cirurgias grandes como essa. Lembrar que acomete grande parte dos pacientes são idosos e podem já cursar com fragilidade, com demência. Então, a gente precisa avaliar muito bem esse paciente. Não é só o risco cirúrgico, o Euroscore e o STS. Isso vem sendo cada vez mais falado nos congressos, não só nacionais. Eu dei uma aula sobre isso no Congresso Brasileiro de Cardiologia esse ano, ensinando instrumentos que a gente pode utilizar para avaliar essa fragilidade do idoso, mas principalmente nos congressos internacionais, tá? Isso é uma coisa que vem sendo cada vez mais falada, vem ganhando cada vez mais importância, tá?
E o outro tratamento, a outra opção de tratamento, seria o que a gente conhece como TAV, que é essa sigla, né, do inglês, Transcatheter Aortic Valve Replacement ou Implantation. Nesse caso, é um procedimento por cateterismo, né? O paciente normalmente é um hemodinamicista, né? Ele acessa a artéria aqui femoral desse paciente introduz um catéter até a região valvar aórtica e substitui aquela válvula danificada por uma prótese, tá? Essa prótese normalmente ela é composta de uma estrutura metálica semelhante a um stent mesmo cardíaco, mas os folhetos dela são próteses como se fosse a prótese biológica mesmo, tá? Portanto, um procedimento muito menos invasivo, tá? Que já vem sendo feito no Brasil há cerca de 10 a 15 anos, mais ou menos, no mundo até um pouquinho antes, e vem ganhando cada vez mais destaque, justamente por aquilo que a gente comentou. Pela grande maioria dos pacientes portadores de estenose aórtica senil serem pacientes idosos que não aguentariam, vamos dizer assim, ser submetidos a uma cirurgia aberta, tá? Bom, então essa foi a minha aula sobre estenose aórtica. Espero que vocês tenham gostado, espero que tenha ajudado um pouco aí vocês na prática clínica. E qualquer dúvida, eu estou à disposição aqui. Esses são os meus canais de contato. Muito obrigada a todos.